Glória a Deus, Deus abençoe vocês, meus amigos, queridos, homens e mulheres, povo de Governador Valadares, povo de Minas, povo do Brasil. Estamos começando aqui mais um momento especial de informação, de palavra de Deus, mais um momento ao vivo pela Rádio 104 FM, também pelo YouTube, pelo Facebook, aqui pelo Instagram. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu sou o pastor Flamarion, quero aqui mandar um abraço para o meu presidente, pastor Mário de Oliveira. Quero mandar um abraço para o meu pai na fé, o meu Abraão, pastor Jerônimo. Eu sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Governador Valadares. Estamos aqui para abençoar vocês, abençoar sua vida, abençoar sua casa e abençoar sua família. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles estavam numa prisão. Detalhe: pés amarrados, mãos amarradas, mas a boca deles não estava amarrada. Então eles abriram a boca naquele momento, começaram a louvar, começaram a cantar, e de repente atraíram um terremoto de Deus. As portas da prisão se abriu e eles saíram livres e ainda ganharam almas. Aprenda que no meio do caos, no meio da crise, existe um Deus que ele libera vitória, libera milagres, libera maravilhas. O interessante é que no Vale de Ossos Secos, ali só existia dois tipos de pessoas. No Vale de Ossos Secos só existia os ossos e o profeta. No meio da crise, quem você será? Ossos secos ou profeta? No meio da crise, quem você vai ser? Seja um profeta de Deus. Profetize vida no meio da morte. Profetize vitória no meio da derrota. Profetize alegria no meio da tristeza. Profetize sucesso no meio do fracasso. Abra a boca e profetize. Eu aprendi com o meu presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular, que eu mando um abraço para ele aqui, pastor Mário de Oliveira, um homem que é fantástico, um dos homens mais sábios que eu conheço na minha vida. Ele nos ensina a profetizar a vida, a declarar vitória, a fazer a obra de Deus com amor, com dedicação. E eu louvo a Deus de eu estar fazendo parte dessa igreja maravilhosa, onde eu aceitei Jesus, onde eu desci as águas do batismo, onde eu tive alegria de por 8 anos ficar em Belo Horizonte auxiliando o meu pastor, o pastor Jerônimo, e até que após 8 anos ele me enviou para Governador Valadares. E já são 18 anos que estamos aqui pastoreando a Igreja do Evangelho Quadrangular. É uma alegria nós estarmos neste momento, tanto aqui pelo Instagram, pela rádio, pelo Facebook e pelo YouTube, abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Onde você estiver agora, na Rádio 104 FM, que você seja abençoado agora. Onde você estiver ouvindo, em casa, no automóvel, no hospital, que a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida. O salmista, ele disse assim, Salmo 145, verso 18, perto está o Senhor de todos que o invocam. De todos que o invocam em verdade. Quando a gente invoca a Deus, nós nos aproximamos dele. Daqui a pouco vai estar conosco aqui, nesta live, o pastor Silas Malafaia, que é uma voz profética nessa nação. Uma voz influenciadora. Um homem que ele não tem medo em favor da verdade, em favor das coisas sérias. Um homem que Deus levantou para abençoar não só a nação brasileira, mas todo mundo. E ele vai estar trazendo aqui uma palavra de fé, trazendo aqui informações sobre a atual realidade do nosso Brasil. Eu tenho certeza que vai ser muito especial, vai trazer muita informação, vai trazer uma luz para você também. E nós vamos trazer informações, porque infelizmente existe a imprensa que informa, a mídia que informa, mas existe a mídia que provoca terror. Então, chega de terror, é tempo de informação, ok? Já vamos aqui, são 18 horas mais 5 minutos, vamos receber Deus, esse amigo, esse profeta, pastor Silas Malafaia, que vai estar trazendo algo muito forte, muita informação para todos nós. Olá, pastor Silas, Deus abençoa. Opa, Deus te abençoe. Eu acho que você vai ter que tirar, porque o pessoal que manda aí
informações, né? Você vai ter que tirar para poder, senão vai cair na minha frente aqui. Você tem que bloquear os comentários. Daqui a Já pouquinho... bloqueei, já desativei os comentários. Já, pastor, o senhor está ao vivo agora pela Rádio 104 FM, pelo Facebook e pelo YouTube. Trago para o senhor aqui um abraço do meu presidente, pastor Mário de Oliveira, e do meu pastor Jerônimo, pastor Mário de Oliveira, que é presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular, e o pastor Jerônimo, que é meu pai na fé. Seja bem-vindo, pastor Silas. Bom, Flamarion, é um prazer, um abraço ao pastor Mário, né? E nós temos assim muita consideração, né, pelo pastor Mário, pelo pastor Jerônimo, né, a liderança que eles têm e o povo abençoado aí da Igreja Quadrangular. E você, que é meu amigo de um bom tempo, também prazer de estar aqui com você, não só pelas redes sociais, como também pela rádio, pela 104. E tenho certeza que vai ser importante a gente falar, esclarecer, se posicionar. Eu acho que é muito importante. Nós não podemos ser alienados sociais. Nós não podemos ser alienados sociais. E a Bíblia diz uma coisa linda. Quando a Bíblia diz que o meu povo foi destruído pela falta de conhecimento, a única coisa que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. Diabo, poder, política, guerra, perseguição, nada disso destrói o povo de Deus. Mas a falta de conhecimento, meu filho, faz o povo ser destruído. Então, o conhecimento jamais pode ser menosprezado. Pastor Silas, qual a sua opinião sobre o coronavírus, por gentileza? Bem, ô Flamarion, existe uma coisa muito interessante. Tudo que a imprensa dá relevância ganha um outro aspecto no cenário mundial. Então, olha só, para a gente analisar, morrem no mundo anualmente 700 mil pessoas por gripe. No mundo morrem todo ano 700 mil pessoas por diferentes gripes. No mundo morrem por mês 125 mil pessoas de tuberculose, 1,5 milhão. Sabe? Ninguém fala nada. No mundo morrem por ano 8 milhões de pessoas por fome. Ninguém fala nada. Porque, no caso da fome, como a fome não contagia, não atinge ricos, nem nações ricas, então para que falar? Então o coronavírus é mais uma praga entre tantas pragas que já passaram, H1N1. Só que ela passou a ter uma relevância diferenciada na notícia. E isso gera o quê? Pânico, temor, espanto. Para você ter uma ideia, o H1N1, a crise dele foi em 2009. Mas até hoje mata a gente. Ano passado, o H1N1 no Brasil matou quase 1.000 pessoas. E agora? Eu vou dar dados aqui que, irmão, parece piada, mas não é. Morrem todo ano no Brasil 28 mil pessoas por água contaminada. Você já viu a imprensa contar isso? Não. Não. Já viu? Eu nunca vi. Morrem no Brasil, por ano, aproximadamente 40 mil pessoas por acidente em rodovias, sendo que grande parte é pela condição das estradas e outra parte é pela imperícia. Você vê alguém comentar isso? Não. No Brasil morrem 650 mil pessoas por ano de câncer. E centenas de milhares dessas pessoas poderiam não ter morrido se tivéssemos uma saúde que atendesse ao povo e não essa lástima de programa de saúde governamental. Então eu podia ficar falando aqui de números que coronavírus é fichinha, perto de números de enfermidades, de questões que assolam e matam gente no Brasil e no mundo. Pastor, agora, como fica a China nessa crise toda que nós estamos vivendo? Como é que fica a China nisso tudo que é a raiz desse grande problema? Eu acredito, Flamarion, que quando isso acabar, porque foi inventada uma notícia pelos comunistas, sabe? E que o Ocidente e as nações mais poderosas do mundo compraram. Qual foi a notícia? O mundo capitalista precisa do trabalho do braçal da força da China. Essa música encantou os capitalistas. Por quê? Porque manter um funcionário nos Estados Unidos ou na Europa custa mais de $1.000. E manter um funcionário na China
custa $50. Então, essa música encantou o mundo, tá? Fábricas, indústrias foram transferidas da Europa e da América para a China. Agora, pode anotar, o americano não é brincadeira. Você pode esperar que, quando acabar essa crise, vai ter incentivos de governos da Europa e da América para repatriar as indústrias. Isso não vai ficar assim. Vai ter uma resposta ao governo chinês. Pode esperar, pode deixar que a batata dele está assando, tá? O mundo acordou, tá? Para ver que a China não deixou de ser comunista, a China não deixou de ser um país que massacra a opinião, que não permite seus cidadãos terem livre expressão. Ok, pastor, me fala sobre a saída do Mandetta. Ô Flamarion, presta atenção. Um governo presidencialista, tá? Quem nomeia no governo presidencialista é o presidente. O presidente é que nomeia as pessoas para ocuparem as funções, ok, de governos presidencialistas. Então, o presidente tem a caneta para demitir e não demitir, nomear. O que você tem que entender, e nós temos que entender, é o seguinte, gente, como você, Flamarion, é pastor de uma igreja, você tem uma equipe ministerial e um cara começa a jogar contra você, você vai deixar ele ficar? O que o Bolsonaro fez é usar o seu direito constitucional e demitir quem não é de acordo com a sua visão. Essa que é a questão, não tem nada demais. É a imprensa que odeia Bolsonaro e que faz essa onda toda em algo normal do regime presidencialista democrático. Ok, pastor, agora tem um detalhe interessante que é sobre a mídia, né? O terrorismo. Porque uma coisa é informação e outra coisa é terrorismo. A mídia tem que informar. A gente precisa da informação da mídia. Porém, os caras não querem informar. Eles já começam um debate político adiantado para jogar terror, não é isso? Olha, deixa eu falar para você. A mídia brasileira deixou de ser isenta, tá? E imparcial. A mídia brasileira virou partido político. Eu te explico por que é. Durante 14 anos do governo do PT, eles receberam 16 bilhões de reais em patrocínio. Bolsonaro, quando chegou, cortou 1 bilhão. Não deu porcaria nenhuma. Então, eles odeiam Bolsonaro. E outra, eu peguei hoje, Flamarion, eu peguei o jornal o Globo. Só tem notícia de desgraça. Só desgraça. Só desgraça. Agora eu vou dar dados que você não vê em jornal nenhum, que você não vê na televisão nem no Jornal Nacional. Até hoje, preste atenção a isso, até o dia de hoje, o número de pessoas recuperadas no mundo de coronavírus é quase 4 vezes mais o número de mortos. Tá? No Brasil, hoje, até por volta de meio-dia, tinham 1.998 pessoas que morreram. Pessoas recuperadas, 12 mil. Olha, desculpa, 14 mil. Preste atenção a isso. O número de recuperados no Brasil é 7 vezes mais do que o número do mundo. Isso é, para cada pessoa que morre de coronavírus no Brasil, 7 são recuperadas. Eu pergunto a você, em que jornal, em que televisão você viu isso? Há um jogo político perverso, maligno, para atingir o presidente. Então, só notícia ruim. A mídia deixou de ser simplesmente mídia. Virou partido político de oposição ao presidente com interesses escusos. Essa que é a verdade. Pastor Silas, o povo de Deus ele tem se despertado de alguns anos para cá. Porque quando se aproxima da política, eles procuram o povo de Deus para votar e exercer a cidadania. Mas quando não está nessa época, eles dizem, não, igreja não pode misturar com isso. O senhor que é um expert em falar nisso,
Fala para os ouvintes da rádio, quem está aí pelo YouTube e Facebook, sobre essa questão da cidadania divina e cidadania terrena. Bem, queridos, eu e você que cremos na Bíblia, o nosso manual de prática e de fé é a palavra. Então, vamos lá. Jesus não aniquilou a cidadania terrena. Mateus capítulo 22. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Paulo não aniquilou a cidadania terrena. Romanos capítulo 13, versículo 7. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Isso é, se você tem deveres na cidadania, você tem direito. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16, quando ele injustamente foi espancado e preso, e que queriam que ele caísse fora, ele disse assim, eu sou cidadão romano, não vou sair daqui fugido, vou cumprir o que tem que cumprir, porque eu fui condenado sem julgamento. Ele dá uma palavra, ele reivindica a sua cidadania para se defender. Então, vamos lá. Alguns irmãos da fé pensam que são anjos, sabe? Eles pensam que estão numa outra galáxia. Então, vamos fazer uma coisa. Quando você for injustiçado, não procura a justiça. Quando o teu patrão te mandar embora e não quiser pagar o fundo de garantia e a indenização, não procure a justiça, porque isso é cidadania. Quando alguém te ameaçar de morte, não procure a polícia, porque isso é cidadania. Quando alguém te fraudar e você tiver as provas que a pessoa te fraudou, não procure a justiça, porque isso é cidadania. Então, nós temos uma meia dúzia de hipócritas e fariseus que gostam de atacar a questão política, mas quando precisam, usam-se da cidadania. Então, isso é uma falácia, porque você é cidadão dos céus e é cidadão da terra. E tanto no Antigo como no Novo Testamento, a Bíblia trata o ser humano como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Aqui, ó, os 4 mundos que nós pertencemos. Quer que eu prove? Então eu vou provar. Deus tratando o povo no deserto. Comida, água, mundo biológico. O povo dividido em tribos, em príncipes, mundo sociológico. 3 festas, alegria, emoção, mundo psicológico. Nuvem de dia, coluna de fogo de noite e a Shekinah, presença de Deus, mundo espiritual. Olha aqui, olha Deus tratando o homem no seu todo. Vamos para o Novo Testamento? Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 25 ao versículo 33. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Ansiedade, mundo psicológico. Pelo que haver de comer e beber, mundo biológico. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir, mundo sociológico. E como é que termina o texto? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mundo espiritual. O que a Bíblia mostra é que o mundo espiritual tem uma proeminência, uma prioridade, mas não descarta o mundo biológico, sociológico e psicológico. A política pertence ao mundo sociológico. Então, meus irmãos, vamos deixar de tolice, porque você trabalha, você tem salário, você tem direitos trabalhistas, tudo isso é cidadania. Então, vamos deixar de ser hipócrita e vamos exercer a plenitude da nossa cidadania e pegar esses hipócritas, como Dória, Witzel e outros, que agora esquecem que vão nas igrejas. E quando chegar na época das eleições, entendeu? Vamos dar um não para eles, não vamos votar neles, para eles aprenderem que nós não somos idiotas nem alienados. Essa que é a verdade, Flamarion. Ótimo. Pastor, vamos lá. Eu só falo o nome e o senhor fala o que o senhor desejar. Rodrigo Maia. Hipócrita, fariseu, interesses escusos, está na vida desse cidadão. Davi Alcolumbo. Igualzinho, não tira uma vírgula do que eu falei do anterior. Vamos lá. Eu ia perguntar Dória e Whitson já falou, mas tem uma do Dória. Bota outro. Fala outro. Deles? Desses dois? Isso é, rapaz, são os maiores demagogos, hipócritas e cínicos que o Brasil já teve. Bota outro aí. Caiado. Caiado, ele, coitado, deixou o sentimento, as emoções e o temperamento dele falar mais alto. Porque na crise, você tem que esperar para se posicionar.
se posicionou antes da hora e vai receber a recompensa, precipitado. Nosso Pai amado. Pastor Silas, Jair Messias Bolsonaro, o presidente da República, um homem que o senhor ora por ele, um homem que o senhor tem exercido uma influência na vida dele, um homem que ouve também o senhor. Por favor, fala o que é o Jair Messias Bolsonaro para quem nos ouve. Olha, Jair Messias Bolsonaro é um ser humano com defeitos e limitações e virtudes, certo? Que chegou à presidência da República sem nenhum medo nem dúvida. Mão de Deus. Você vai ouvir agora uma mensagem de fé com o pastor Flamarion Rolando. Ele não tinha partido político, tempo de televisão, dinheiro para fazer campanha, a mídia e o sistema político contra ele. Então ele só chegou lá, só. Não tem outra explicação. Pela mão de Deus. Agora eu vou dizer algumas coisas desse cara. Patriota, tá? Meu pai, saudoso pai, oficial das Forças Armadas, meu pai é ex-combatente. Eu conheço o militar, é doutrinado a amar a pátria. Esse cara ama a pátria, tem uma vida simples, não é corrupto, tá? Porque se fosse já tinham detonado ele. É um cara que tem uma gana de querer ver o Brasil melhor, teme a Deus, reconhece que depende de Deus. Ontem eu falei com ele por telefone, certo? Eu aprendi protocolos, né? Eu tenho o telefone dele, eu tenho o zap dele, mando uma mensagem por zap, mas jamais ligo para o presidente. Se ele quiser falar comigo, ele é que liga, porque é uma questão protocolar. Aí ontem eu botei uma mensagem assim: presidente, se for possível, gostaria de fazer uma oração pelo telefone. Aí passou meia hora, ele me ligou. Ô, pastor, eu falei, como é que tá, presidente? Tudo bem? Vamos fazer uma oração aqui junto, pela tua vida, pela tua família, por esse momento do Brasil, para Deus te dar graça e tal. Aí ele falou para mim, pastor, eu dependo de Deus, porque coisas que fogem da minha capacidade de mandatário, né, de governante. Então, é um cara simples, não é besta, não é metido, não é politiqueiro. Acabou com um balcão de negócios que há 30 anos tinha o Congresso Nacional, tinha um balcão de negócios. Todo presidente tinha que dar cargos estatais para governar. Ele não deu porcaria nenhuma e está governando. Só pode ser a mão de Deus, Flamarion. Não tem outra justificativa. Erra. De vez em quando fala o que não deve. Tudo isso é verdade. Erra. Não acerta todas. Eu não votei em candidato a Deus. Eu votei em candidato a presidente. Que tem valores e princípios que são os nossos. Isso é muito importante. E que não tem, na sua vida e na sua história, nenhum rastro de corrupção. É isso aí. Luiz Inácio Lula da Silva. O maior corrupto da história política do Brasil. Comandou o maior esquema de roubalheira da nossa história. Esse aí é o chefe da quadrilha que saqueou a nossa nação. E hoje, Flamarion, hoje, sabe por que nós não temos muitos hospitais? Eu vou dar só um dado para você. Um estádio da Copa, vou falar de hein? Custo do estádio, real, 300 milhões. No final, sabe quanto saiu? 2 bilhões. Então, irmão, roubaram, saquearam, mandaram dinheiro para republiquetas de ditadores. Meu filho, eu tenho pena do povo. Lula é o chefe dessa organização. Porque se dentro da cadeia ele comandava o PT, imagina ele com a caneta como presidente. Só idiota para crer na inocência de um cara desse. E eu não sou idiota. A última, para a gente mudar de assunto, Joyce Hasselman. Essa aí, coitada, essa aí é aquela que comeu melado e se lambuzou. Ela esqueceu que ela só é deputada federal por causa de Bolsonaro. E por causa de interesses mesquinhos, políticos, de vaidade, se perdeu. É só isso. Lamento, triste. Como é que as pessoas têm memória curta? Flamarion, a gratidão é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Gratidão. Até Deus bota gratidão como mandamento. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Para Deus, gratidão é mandamento, para ver a importância que é. Imagina
a importância de você reconhecer as pessoas que fizeram você ser. Que você, por exemplo, toda vez que você está em live e toda vez que você está em transmissão, você fala do pastor Mário e do pastor Jerônimo. Não que eles sejam perfeitos, mas é a sua gratidão, porque a sua história tem a mão, a unção e o dedo desses caras. Gratidão, Flamarion. Ela não sabe o que é isso. Pastor, quarentena. Fala sobre isso, vertical, horizontal. Vamos lá, porque é muito importante isso para todos nós. Deixa eu dizer, gente, se tivéssemos uma quarentena séria no Brasil, eu estava aplaudindo o Flamarion. Eu não estou aqui para jogar seu do contra, eu estava, ó, palma. Só que essa quarentena é para inglês ver e eu provo. Essa quarentena é muito boa para a classe média. Tá? É uma quarentena que atende os riquinhos e a classe média. Eu já fiz vários vídeos mostrando as favelas. Vai pregar quarentena para eles lá, num barraco de 6 metros quadrados com 5 pessoas dentro. E outra, quarentena, trens, metrôs, ônibus. Não tem uma coisa chamada sanitização, que é um produto químico que mata coronavírus. Se uma pessoa encostar num banco, num corrimão, e tiver com coronavírus, ela passa para aquilo ali. Se tiver sanitizado, ele morre. Então, é tudo jogada política. Não tem quarentena porcaria nenhuma, tá? Quando eles estão falando dessa quarentena, não é? A quarentena que é no outro sentido, isso é, a quarentena que vai abrindo devagar, a quarentena que isola idosos, pessoas que têm deficiências orgânicas e que testa todo mundo, tá? Isola essas pessoas e abre para as pessoas trabalharem, para as pessoas estudarem. Então, é uma quarentena de Araque, sabe para quê? Ó, aqui, ó. Vou levantar a mão para o pessoal ver, ó. Ó, o pessoal que está na rádio não está vendo o sinal, não. Sabe o que é? A lei de licitação está suspensa. Podem comprar e gastar do jeito que quiser. Estão contratando coisas absurdas. Absurdas. Não são obrigados a pagarem as dívidas das cidades nem do Estado. Então, quem paga a conta? O povo. Quarentena de meia tigela. Pastor, nós vimos o Mandetta se despedindo do seu pessoal de trabalho, né, ontem. E o interessante é que sempre o discurso é o mesmo. Não abrace, não se aproxime, 3 metros. Vamos lá. Ele deu um abraço e cantou até pagode. Tudo bem. Nós vimos os jornalistas, até um na televisão, quarentena, não saia, não vai para a rua. Aí o cara está fazendo caminhada. Ele fala para ninguém ir, e ele fazendo caminhada. Quando alguém vem com o telefone, ele diz: ei, eu não sou grupo de risco, eu posso sair. Na verdade, não é um monte de gente falando coisas que, na verdade, eles não praticam? A marca desses caras é a hipocrisia. Você vê, o cara, na despedida do ministério, aglomeração, ninguém com máscara e abraçando, para mostrar que ele é um hipócrita, um farsante, enganador do povo, sabe? E que a mídia abraçou, sabe? Porque é contra Bolsonaro. E um monte de gente, igual a bobinho, acreditando na honestidade, na integridade desse senhor. A casa caiu, Flamarion. Sabe? Deus é especialista em trazer à tona as coisas ocultas e a hipocrisia dessa gente. Essa que é a verdade. Quarentena para os outros, não para eles. Distanciamento social para os outros, não para eles. Está aí a prova, Flamarion. Está aí a prova que o presidente está correto em demitir esse hipócrita fariseu, que estava fazendo um joguinho político para seus interesses pessoais. Só isso, mais nada. Pastor, agora vamos mudar um pouco de assunto sobre pastor Silas Malafaia, esse homem que o Brasil vê como uma voz profética, que influencia, que já está na estrada há muito tempo, que não tem medo de pôr a cara para bater, como o senhor mesmo disse, que não tem rabo preso, que o senhor bota para quebrar mesmo naquilo das suas convicções, para ajudar a nação, principalmente acerca da palavra de Deus. Qual é o maior sonho do senhor hoje? Você dizer assim, pastor Flamarion, esse é o meu maior sonho. Qual é o seu maior sonho hoje? Meu maior sonho é ver essa praga exterminada do Brasil e todos esses politiqueiros, esses bandidos inescrupulosos, cínicos, ficarem envergonhados. Esse é meu sonho. Hoje, esse é o meu sonho.
Eu tenho muitos, mas esse é ver o Brasil voltar à normalidade. Esse é meu sonho. Sabe por quê, Flamarion? Eu tenho como aguentar muito tempo, tá? Muito tempo eu tenho como aguentar. Vai ter comida na minha casa e vai ter comida para os meus filhos. E essa gente pobre, Flamarion? E essa gente que está sendo demitida em massa? Como é que fica? Meu Deus, isso é uma coisa que me deixa apavorado. E esse povo vai sustentar sua família como? É muito mole, Flamarion, a minha barriguinha, eu olhar para o meu umbigo, tá? Eu tenho uma casa confortável, molinho quarentena para mim. E esse povo que mora em área proletária, em barraco, em lugar apertado, que trabalha para comer, como é que fica? Então eu estou pedindo a Deus misericórdia sobre a nação brasileira, porque meu sonho é ver o Brasil voltar à normalidade e que não aconteça nenhum caos ou desastre social na nossa nação, seja por coronavírus ou seja por desemprego. Maravilha. Como é que o pastor Silas Malafaia se tornou esse homem que entra em várias esferas com sabedoria, com graça? Ontem mesmo, o doutor Mauro Bonfim, não é evangélico, não. Ele não é de Governador Valadares, mas ele falou: Flamarion, eu vi aqui a sua postagem, eu amo o Silas Malafaia. Ele arrebenta, ele falou umas coisas lá que eu não posso nem falar aqui. Ele é isso e aquilo. Como que surgiu esse lado do senhor de enfrentar em favor das convicções do reino de Deus? Bem, o meu grande ídolo, né, vou usar essa palavra, uma palavra que o povo evangélico não gosta, mas no bom sentido da palavra, meu pai. Meu pai foi um cara muito corajoso. E eu vi meu pai atuar na Assembleia de Deus contra corruptos da nossa denominação. Meu pai derrubou um esquema de corrupção na editora, na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que ninguém conseguia derrubar. Então, o espelho é meu pai. Esse é um. 2, meu pai, olha como é importante, Flamarion, a figura de pai. Meu pai, a partir de 6 anos de idade, quando eu aprendi a ler, ele me treinou a guardar textos da Bíblia. E com 10 anos de idade, meu pai me botava ao seu lado e me ensinou a ler jornal. Então, desde 10 anos de idade, eu leio o jornal Política Nacional, Política Internacional. Eu conheço tudo da política brasileira há 51 anos. Eu tenho 61. Eu posso falar para você as várias coisas que aconteceram no Brasil nesses últimos 51 anos que meu pai me treinou nisso. Então, eu dou graças a Deus que eu li uma vez um texto da Bíblia de Davi, quando Davi estava poderoso no reino, diz assim: e depois de Davi ter se fortalecido no reino, entendeu Davi que o Senhor o fortalecera por causa do seu povo. Então, eu creio, Flamarion, que esses anos todos, Deus foi me treinando. Por exemplo, quando eu tinha 23 anos, jovem pastor, eu fui o pioneiro em debates em rádio evangélica. Pela primeira vez, uma rádio chamada Rádio Boas Novas do Rio de Janeiro transmitiu um debate e eu participei dele. Então, desde 23 anos, olha quanto tempo tem. Desde 23 anos de idade que eu participo de debates em rádio. São quase 40 anos. Deus me treinando em debate com todo tipo de gente, todo tipo de assunto. Depois, Flamarion, quando eu tinha entre 18 e 19 anos, eu vi que os pastores não tinham respostas fora da Bíblia para homossexualismo, aborto, disco voador. Os pastores não sabiam responder isso fora da Bíblia. Aí Deus, o Espírito Santo, colocou uma coisa na minha mente assim: bem, se a Bíblia é a verdade, você vai descobrir nas ciências, na sociologia, no mundo, as verdades da Bíblia sobre esses assuntos. Aí eu comecei a pesquisar o que o mundo, o que a ciência falava sobre aborto, sobre homossexualismo. Eu tinha 18 a 19 anos. Então eu creio, eu não sou mais inteligente que ninguém, Flamarion. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu acredito que Deus foi me preparando para esse tempo, para eu poder discutir com qualquer jornalista, com qualquer com qualquer político, sem ter medo e ter um monte de informação e botar no canto da parede, botar para quebrar, porque Deus foi me dando uma
amplitude de visão sobre a vida, de sair do quadradinho da igreja e entender que o reino de Deus é para ser estabelecido na terra e não na igreja. É o contrário. A igreja só é igreja quando ela está fora. Na igreja, templo, você edifica a fé. No mundo, você manifesta a fé. O reino de Deus é para ser implantado nas ciências, nas artes, na educação, na economia, no legislativo, no judiciário, no executivo, em tudo, no entretenimento, em tudo que é lugar, na economia. Então, nós precisamos nos posicionar para poder dar ao povo direção. Imagina, claro que se não tivesse eu e mais uma meia dúzia que tem por aí, como é que é? O que é que o povo se posicionaria? Qual é a voz que você pode dizer? O que é que esse cara está falando que está certo? O que é que esse cara está falando que pode me ajudar? Então eu creio que o que eu sou e o que eu faço não é por minha causa, é por causa do povo de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Silas, um recado para os pastores que estão nos acompanhando agora. Como que é hoje a igreja neste atual momento de coronavírus, de pandemia, de fique em casa? Como que é a igreja hoje? Porque é uma situação que nós nunca vivemos. Eu, particularmente, nunca vivi. Eu acho o seguinte, como é que você pode manifestar a fé se tudo está bem? Como é? Como é que se manifesta a fé se tem dinheiro no bolso, liberdade total, bênção sobre bênção, igreja reconhecida na sociedade, pastor respeitado por autoridades? Como é que você exercita a fé? Quando tudo vai bem ou quando tem crise? E deixa eu falar para os pastores. Você sabe qual é a coisa mais importante que Deus mandou o povo olhar para a vida dos pastores? Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus. Que você deve olhar para a fé dos pastores, atentando para toda a sua maneira de viver. O destaque da vida do pastor é a fé. Aí a Bíblia não deixa nada solto. Atentando para toda a sua maneira de viver. O pastor como homem, cidadão, marido, pai, crente. Então, nós somos exemplo. Nós temos que falar de fé e não ficar escondido com medo. Por isso que quando prefeitos começaram a decretar fechamento de igreja, eu fui para o pau. Falei, não vai fechar minha igreja. Prefeito nem governador tem autoridade para fechar a igreja. Só judiciário e com base na legislação. Não vai fechar. Enfrentei eles. Sabe? A igreja só é igreja na crise, rapaz. É aí que está. É aí que você manifesta a fé. Diz Paulo em Coríntios, vivemos por fé e não por vista. Então, vamos crer. Crer que Jesus cura, que Deus abençoa. Vamos crer que Deus não depende de circunstâncias, mas interfere nas circunstâncias. Que podemos ver uma plenitude de vida cristã, de paz, de alegria e de esperança no meio do caos e da tribulação. É isso que faz o cristão ser diferenciado. Paulo, na cadeia, no cárcere inferior, todo machucado, com os pés amarrados aos troncos, estava lá dando glória a Deus, aleluia, orando. Por quê? Porque a fé nossa, Flamarião, é transcendental. A nossa fé ultrapassa o limite da experiência humana. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, guardada nos céus para nós. Então, a nossa esperança é viva. Ela não está à mercê de acontecimentos mundiais. A nossa esperança é transcendental, isso é, acima do limite da experiência humana. Aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos em Cristo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança é muito maior. Se Deus vai curar coronavírus, vai acabar com pandemia, a nossa esperança ultrapassa tudo isso. Pastor Silas, quem está em casa vivendo sentindo um gosto de sangue na boca, né? Com medo, triste, porque é tanta informação ruim, é tanta notícia ruim, e a gente fala, não houve notícia ruim, mas tem pessoa que talvez ela é mais debilitada. O que o senhor tem para dizer para essas pessoas que estão em casa, que não perderam até o sentido da vida, que muitos nem são evangélicos, mas estão vivendo isso agora? Por favor, porque a palavra do Senhor vai reverberar para que outros levem também para quem está vivendo isso.
Quando um homem estava cheio de medo pela função que ele ia assumir e pelas guerras que ele tinha que fazer, chamado Josué, Deus dá uma palavra para esse cara em Josué capítulo 1, 3 vezes. Josué, não tenha medo, ser corajoso. Aqui é que está o segredo. Quem te falou que eu não tenho medo? Qual é a diferença do medroso para o corajoso? É que o medroso é dominado pelo medo. O corajoso domina o medo e enfrenta o medo. Enfrente o medo. Porque o sábio Salomão diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Não se entregue. Coragem. Você vai vencer. Você vai sair dessa. Há um Deus que está no controle de tudo. Há um Deus que nos guarda, que nos livra, que nos abençoa. Então, se você ceder ao medo e ao pânico, sua defesa imunológica vai cair. E aqui tem uma coisa que eu vou aconselhar a todos vocês. 5 minutos de notícia ruim sem ser processada no cérebro humano representa 5 horas de déficit da imunidade. Olha, da imunidade fisiológica. 20 minutos você só vendo e ouvindo porcaria sem processar, sem analisar, representa um dia de baixa de defesas imunológicas. Não é à toa que o Salmo 101, versículo 3 diz: não porei os meus olhos diante de coisa má. Sai disso. Faz igual a Paulo, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pense coisas boas. Leia coisas boas. Desligue. Flamarion, eu vou te dar aqui, em Cristo digo a verdade e não minto. Desde o dia, olha aqui que eu estou dando a data, hein? Desde o dia 18 de março até hoje, 30 dias, 17 de abril, eu vi uma vez, 5 minutos, o Jornal Nacional. Acabou. Sabe o que eu faço? Abro os jornais online, vejo a capa, eu tenho que estar contextualizado, porque eu sou um cara que tem que estar dando respostas. Olho, tá? O jornal online, nem olho, nem entro na profundidade da notícia. Protejo a minha mente e os meus olhos de ficar ouvindo lixo, podridão, medo, morte e terror. Se proteja. Tire teus olhos dessa porcaria de Jornal Nacional. Tira teus olhos dessa droga. Tá aí. Em 30 dias, eu assisti 5 minutos de um dia. Não olho, não vejo. Tá aí uma dicasinha para você nesse tempo. Ótimo. Pastor, só para a gente, já estamos encerrando aqui, porque também já tem um tempo aqui do Instagram, mas o senhor tem uma palavra muito profética, quem quer ouvir. Vivemos um tempo hoje que tem muita gente na internet, não estou falando contra, pelo contrário, que faz sucesso, que orienta, que informa, que dá uma direção, que já sabe... Alguns até ensinam pastor que dá de igreja, mas nunca foi pastor. Não quero nem falar disso aqui. Mas o que nós precisamos entender? Tem uns pastores que são pastores de uma igreja de 50 pessoas, de 100 pessoas, e por mais que alguém da internet é famoso, é importante a ovelha ouvir a voz do seu pastor, honrar o seu pastor. Fala sobre isso, por gentileza, pastor. Nós estamos vivendo a era, eu chamo dos famosos anônimos. O que são os famosos anônimos? O que tem na história deles? Nada. O que eles construíram na história? Nada. Fizeram alguma coisa que explodiu na internet. Sabe? Alguma palavra, alguma brincadeira, sabe? Explodiu. Passou a ter milhões de seguidores. Viraram o dono da verdade para o povo. Gente, aprende uma coisa. Não existe história sem homem e homem sem história. Qual é a história dessa gente? O que eles têm? E aí eu vou dizer, já que a rádio é uma rádio evangélica, aí eu vou dar uma palavra para você. Meu irmão, mentoria espiritual é para quem tem experiência, é para quem tem história. Você está indo atrás de conselho de coach que nunca dirigiu nem a casa dele direito e quer dirigir a tua vida? Quer dar orientações espirituais? Gente, Flamarion, que nunca dirigiu uma quitanda, quer ensinar sobre administração de empresa. Vai ver se eu estou na esquina, vai. Vamos deixar de ser trouxa? Claro,
cara está falando uma coisa boa, tá legal. Agora, ser uma referência espiritual para mim, dizer algo para minha vida espiritual, para minha família, tem que ter história, Flamarion. Então, se você está trocando o teu pastor por famosos anônimos, estou com pena de você na sua história. Porque o seu pastor pode ser simples, pode não ter muita cultura, mas pastor, quem dá pastor à igreja é Deus. Efésios 4:11. Quem dá pastor à igreja é Deus. E quem dá gente na internet são as pessoas. Você fica com quem Deus dá ou com quem as pessoas estão dizendo que são? Faça a sua escolha. Muito bom, muito bom. Eu vi um pastor esses dias ensinando os pastores, eu pensei comigo, esse cara nunca fez um ofício fundo na vida. Nunca fez um casamento na vida. Nunca aconselhou um casal de frente a querendo separar na vida. Nunca expulsou um demônio. Nunca deu um aconselhamento. Nunca foi em 5 casas de irmãos trazer uma palavra. Como que ele vai ensinar um pastor a cuidar de igreja? Rapaz, isso é uma brincadeira, rapaz. O que o povo tem que entender é isso aqui, Flamarion. Redes sociais produzem informação e não conhecimento. E, na maioria das vezes, informação deturpada. Conhecimento vem com meditação, pesquisa, análise, juntar várias informações que você busca. Não é videozinho de 1 minuto, 2 ou 5. Eu tenho pena dessa geração, tá? Que não quer conhecimento, que é só informação superficial. Essa que é a verdade. Maravilha. Pastor, o senhor vai agora orar por nós. Nos abençoe. Obrigado. Estamos aqui há 50 minutos, meu pai. Daqui a pouco o Instagram já sai. Mas um abraço quem está na rádio. Muito obrigado. Amém. Minha gratidão aqui à vida do pastor Silas. Se o coronavírus passar, outubro está aqui com a gente, 16 a 18, no Congresso Labaré de Fogo. Mas Deus está no controle de tudo. Pastor, até o senhor não tem como prever. Mas fala aí, que dia que talvez nós vamos poder ter culto normal nas igrejas, sem ser sem previsão, mas dentro de uma questão muito mais lógica? Deixa eu falar para você, Flamarion. Se fosse só por coronavírus, tá? A gente tem uma data. Como tem interesse bandido, vagabundo, mesquinho de política, eles vão esticar isso o máximo que eles puderem para ficarem livres de prestar conta pela lei de licitação. Vão esticar o máximo que puderem para não pagar suas dívidas. Então, Flamarion, lamento te dizer, se fosse só por coronavírus, a gente podia, olha, os especialistas estão dizendo aí, talvez mais 15 dias, no máximo. Mas, meu amigo, como tem interesse político mesquinho, aí não dá para dar previsão. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Pastor, libera uma palavra aí para quem está em Governador Valadares também, e os mineiros, né? Eu sei que tem gente do Brasil inteiro, mas uma palavra para quem está em Valadares e para os mineiros também, por favor. E todo o Brasil. Minha esposa é mineira, de Carangola, então eu conheço os mineiros, né? Eu quero declarar para vocês que Deus não está à mercê de circunstâncias. O Deus que nós cremos interfere nas circunstâncias. Ele pode curar qualquer pessoa que está sintonizada agora. E não é de coronavírus, de qualquer enfermidade. O Senhor pode tocar em você agora. O Senhor pode libertar alguém de bebida, de drogas agora. O Deus que nós servimos, Flamarion, é o Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a casa de cada um, que venha a prosperidade para o estado de Minas Gerais, para a cidade de Governador Valadares, que dê sabedoria às autoridades, que Deus abençoe a vida e a casa de cada brasileiro. Em nome de Jesus, que nenhum mal te suceda, nem praga alguma chegue à sua casa. Amém. Recebemos essa palavra profética, recebemos essa oração, pastor, e muito obrigado, minha gratidão. Amém. O senhor sabe que eu sou fã do senhor, né? O Amém. senhor sempre nos abençoa, sempre libera uma palavra profética, né? Deixa aqui no senhor um abraço do nosso presidente, pastor Mado Oliveira, do nosso presidente estadual, pastor Antônio Genaro, também do nosso pastor Leandro Genaro, pastor Estevam, do pastor Jerônimo. O senhor é uma bênção para essa nação. Um abraço, Amém. Continue sendo essa voz profética, partindo para cima, não tendo medo de nada, e que nós venhamos também orar. Se o senhor permitiu, eu queria fazer oração pelo senhor agora. Recebo. Uma oração pelas autoridades. Amém? Amém. Faça. Vamos orar. Deus, eu oro neste momento
pelo pastor Silas, oro nesse Assim momento pelos seja. pastores, oro nesse momento, meu Pai, por todas as autoridades do nosso Brasil. Assim seja, Que o Senhor Senhor. possa guardá-los, ó, para livrá-los de todo mal, Nós de toda concordamos. retaliação do inferno, que ele Assim continue sendo seja. essa voz profética nessa nação, gerando fé, gerando vida, falando Assim a seja, verdade, Senhor. gerando esperança, e que ele seja cercado, meu Pai, pela sua santa proteção. É o que nós Amém. pedimos e agradecemos hoje sempre. Amém. 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 Obrigado, pastor. Um abraço. Obrigado a você. Um abração. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Graças a Deus, meus amigos, você pode conferir no YouTube, no Facebook, @Pastor Flamarion. Tá tudo lá, completo, quase 1 hora aí de live com o pastor Silas Malafaia, @Pastor Flamarion. Vai no YouTube, vai no Facebook, para você poder ver tudo e compartilha. Pega esse aviãozinho do Instagram, manda para alguém, manda esse aviãozinho agora do Instagram para alguém, para que ele possa assistir também. Um abraço.